Olá, um bom dia, que Deus possa conceder vitória, bênção e maravilhas em nosso favor sobre as nossas vidas, nesta manhã, para a glória do Senhor Jesus. Estamos aqui com o intuito de nos conectar ao Senhor, o nosso Deus, o Criador, o Formador da vida, aquele que concede sobre as nossas vidas a sua misericórdia todas as manhãs. A Bíblia diz que por causa desta é a razão de nós não sermos consumidos. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus nesta manhã gloriosa de domingo, aonde nós estamos com o propósito, os segredos da prosperidade, que vem de Deus, que vem do Senhor. E assim o Senhor Deus, Ele concede aos que agrada a Ele. Ele abençoa aqueles que assim se posiciona. E nós estamos buscando agradar o Senhor, para que Ele possa olhar para nós, nos conceder vitória e nos abençoar gloriosamente. Desde já eu te peço, compartilhe esse vídeo, curte essa página, e assim vamos glorificando o nome santo do Senhor Jesus, levando a gloriosa palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 19, versículo de número 22, 23 e 24. Diz assim, E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Verso 24: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Grande Deus. Olha a gloriosa palavra de Deus aqui trazendo sobre as nossas vidas algo que tenho certeza nós ouvimos na existência do nosso ser até o dia de hoje. Com certeza nós ouvimos isso. Ou seja, a palavra de Deus ela é para ser interpretada, estudada, analisada e revelada por Deus. Glória a Deus. Passando por esses parâmetros, aí ela nos orienta, ela nos dá a direção e ela nos traz a revelação gloriosa da parte de Deus. Às vezes, quando ouvimos essa palavra, vemos que é impossível alguém que detém riquezas entrar no reino de Deus. Mas não é bem dessa sorte que a palavra do Senhor está nos mostrando. A Bíblia está nos dizendo que chega um jovem até Jesus, esse jovem detendo riquezas, bens. Ele diz, o que eu faço para herdar os céus? E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus responde a ele, você tem que olhar os mandamentos. E Jesus cita ao menos 7 mandamentos. E aí ele interrompe Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus ia dizer mais. E aí diz o seguinte, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. E aí Jesus disse a ele, então, para que tu sejas perfeito, vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, e assim alcançarás um tesouro no reino dos céus. Então veja que a palavra do Senhor está nos dizendo, ele chega procurando a salvação. A Bíblia nos diz que pelas suas palavras, ele já era alguém que alcançava algo da parte de Deus, mas para alcançar algo mais da parte do Senhor, era necessário ele fazer isso, E por ser incapaz de algo mais na presença de Deus, a Bíblia nos diz que ele perde esse direito de salvação ali, naquela conversa com Jesus. Porque Jesus chama os discípulos e testifica, quão difícil é um rico entrar no reino do céu. Eu vos digo mais, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo isso acerca não dessa agulha que conhecemos, que passa na costura, e é necessário passar ali a linha nela para poder costurar uma roupa, colocar na máquina, tecer uma peça de roupa. Não é dessa agulha que a Bíblia está falando. Jesus está falando de uma fenda no muro que existia quando os portões estavam fechados, para que esses pudessem adentrar a cidade, e para que esses com seus camelos pudessem passar. E o camelo, para se passar no fundo de uma agulha, que era a fenda no muro, tinha que ser desarreado. Ele deveria se ajoelhar e quase se arrastar para passar naquela fenda. Então Jesus olha para os discípulos e diz, é coisa extremamente difícil. É tão difícil quanto
a passagem de um camelo pela agulha. Então os discípulos estavam sabendo disso, sabendo da dificuldade que era um camelo passar ali, um camelo atravessar aquela agulha. E aí eles dizem no próximo versículo, maravilhado: e os discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá salvar-se? Glória a Deus. Então aqui eles entendem que Jesus estava falando da salvação, e Jesus estava indo muito mais além da salvação. Glória a Deus. Então veja o que nós estamos buscando da parte do Senhor. No livro de Isaías nos diz que o Senhor é dono das riquezas encobertas, e Ele concede a quem, aleluia, lhe agrada, a quem Ele quer. Glória seja o nome santo do Senhor. Então, o Senhor Deus tem a direção, o Senhor Deus tem o comando, o Senhor Deus tem a sua grandeza a ser manifesta em nós, em nosso favor, sobre as nossas vidas. E uma destas está no céu. Uma destas está naquilo aonde o inimigo não tem poder, o ladrão não tem poder, e assim não nos é tirado, mas é a nós colocado. Ou seja, aquele jovem chegou até Jesus dizendo: olha, é somente nesse tempo, é somente nesse século que o Senhor é capaz de dar riqueza, é capaz o homem de possuir bens e grandeza, somente nesse tempo. Mas Jesus estava dizendo a ele: olha, eu tenho um tesouro ainda maior para te entregar, eu tenho algo ainda maior para trazer sobre a sua vida. E ele não foi capaz de enxergar isso e de viver isso sobre ele. Glória a Deus. Abra sua mente nessa manhã. Quando nós estamos buscando aqui a prosperidade da parte de Deus, nós não estamos falando simplesmente de dinheiro. Nós estamos falando de dinheiro, sim. Nós estamos falando de riqueza espiritual, sim. Nós estamos falando de uma paz interior gloriosa, ou seja, nós estamos falando, aleluia, de uma completude total, que a qual Deus nos fez e nos forma capaz todo o tempo para que nós possamos viver isso. Ou seja, não é simplesmente uma coisa, mas são múltiplas coisas que Deus abre e traz sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Pai, diante do Senhor eu te glorifico, eu te exalto. Meu Deus, obrigado por essa semana que passou, obrigado por essa semana que o Senhor nos faz ver. Meu Deus, eu suplico a Ti, seja por nós, seja sobre as nossas vidas. Pai, nos abraça, ó Deus, nos concede a Tua grandeza, nos concede o Teu poder, nos concede a Tua autoridade sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos alcança agora, alcança essa vida que preparou aí o copo com água. Meu Deus, derrama a essência